Mateus capítulo de número 26. A partir do versículo de número 47. Diz assim a palavra do Senhor. E enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal. Aquele que eu beijar é esse, prendam-no. E logo aproximando-se de Jesus, Judas disse, salve, mestre, e o beijou. E Jesus, porém, lhe disse, amigo, o que veio você fazer? Nisto, aproximando-se eles, agarraram Jesus e o prenderam. Amém? Culto do amigo, ler um texto desse, né, irmão? É até amigo da onça também, não tem? Curve a sua cabeça, vamos ler, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por estarmos aqui nesta noite, neste culto tão especial que cada um de nós estamos entregando ao Senhor. Entendemos que não estamos aqui assistindo o culto, nós estamos aqui entregando o nosso culto a Deus. E por isso, Senhor, temos sentido tanto a Tua presença desde de manhã. Aleluia, porque a Tua presença é poderosa aqui neste lugar para receber a adoração que sai de cada irmão, cada irmã aqui, Senhor, neste santuário. Abençoe, Senhor, a todos os Teus filhos, abençoe a toda a Tua igreja, fala conosco, continue, aliás, falando conosco, porque o Senhor já falou de várias maneiras nesta noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, sente glorificando o nome do Senhor, sente adorando o nome do Senhor Jesus. Deus colocou esta palavra no meu coração, preparando-se para os dias difíceis. E esse texto aqui, hoje é como é o culto do amigo, não tem nada mais difícil de você ser traído por um amigo. Alguém que, hoje foi falado aqui pela manhã sobre isso, né? Por alguém próximo de você, por alguém que está do seu lado, por alguém que você confiou, por alguém que você lhe entregou algumas questões do seu coração e de repente este amigo lhe trair, lhe entregar, como aconteceu com o nosso mestre, como os irmãos viram aqui neste texto. Mas eu acho esse texto aqui muito interessante, porque Jesus revela aqui o verdadeiro amigo. Jesus revela neste texto o posicionamento de um verdadeiro amigo. Porque Jesus já sabia que Judas ia lhe trair, sim. Jesus já sabia disso. Mas mesmo assim, Jesus não deixou de lhe chamar de amigo. É verdade? Se fosse eu e você, talvez se diria assim, veio me entregar, né? Vai você dar o termo que talvez saísse aí da sua boca, né? Veio me entregar, né? Seu falso. E poderia aí dar muitos adjetivos, né? Características a esta pessoa. Mas Jesus, ele diz assim, amigo. Porque o amigo, irmãos, ele não deixa de ser amigo por conta dos erros que o outro amigo lhe comete. Você não depende da amizade de alguém para contigo, para você continuar sendo amigo desta pessoa. Nós estamos entendendo, às vezes, muito errado do que é o Evangelho, né? Porque nós somos amigos apenas daqueles que são nossos amigos. Nós somos amigos apenas daqueles que nos dão tapinha nas costas, né?
Mas difícil é você permanecer amigo daquele que lhe trai. Difícil é você, porque a sua posição de amigo não pode ser mudada por causa do erro do outro. A sua posição de amigo, ela deve permanecer intacta. Quem está falhando não é você, mas aí você acaba falhando porque o outro falhou contigo. Porque o outro lhe traiu, porque o outro lhe decepcionou, porque o outro lhe fez mal, né? Você muda a sua conduta também. Você muda a sua postura também. E quer ver algo lindo no Evangelho? É isso, irmãos. É quando alguém lhe faz alguma coisa de errado e você paga isso com amor. E você paga isso de uma maneira diferente. A Bíblia diz, pagai o mal com o bem. Então, nós precisamos hoje entendermos esta realidade sobre a verdadeira amizade. Infelizmente, Judas, ele se deixou levar. Infelizmente, Judas, ele deixou-se levar, né, pelas propostas que o mundo oferece e pagou um preço caro e alto por isso. Mas Jesus se manteve na sua posição. E a palavra de Deus para nós aqui nesta noite é: permaneça na sua posição de amigo. Mesmo com aqueles que lhe fez algum dia um mal. Porque é nessa ação ou nessa reação com essas pessoas que nós demonstramos o nosso verdadeiro valor de cristão. Glória a Deus. É difícil dar glória com uma palavra dessa. Eu sei. Mas é a realidade, irmãos. Nós precisamos nos posicionar assim. Posicionar assim. Aí a pessoa fala, poxa, eu fiz tanta coisa errada. Mas ele continuou se posicionando como um amigo. Agindo como um amigo. Poderia pagar de várias formas. Poderia agir de várias maneiras. Mas aí eu me colocaria num papel de uma pessoa comum. E eu sou um servo de Deus. Nós somos um servo de Deus, né? Aleluia, precisamos nos posicionar assim. Nós sempre estamos preparados para os dias bons. É difícil a gente se preparar para os dias difíceis. Mas Jesus estava preparado para esse dia. Jesus estava preparado para a decepção. Jesus estava preparado para a frustração. Jesus estava preparado, né, para ver alguém tão perto de si lhe causar tanta dor, né, causar tanta decepção. Mas ele estava bem. Por quê? Porque Jesus, ele não dependia das ações dos outros para com ele. Não é o que a gente sempre fala isso, não é o que as pessoas fazem conosco que muda a nossa vida. Mas é o que eu faço com aquilo que as pessoas fazem conosco. É o que você faz, é a sua reação diante dessas questões. Se Jesus reagisse mal ali, provavelmente a história seria mudada naquele momento. Mas ele se permanece, né, como um amigo. A que vieste, amigo, fazer? O que você veio fazer? Deus estava preocupado mais com ele do que consigo, mais com a traição. Porque sabia que a ação de Judas ia trazer algo terrível para a vida dele. Estamos preparados para dias difíceis? Estamos preparados para as decepções? Estamos preparados para as derrotas? Estamos preparados para as frustrações? Nem sempre estamos preparados. Estamos preparados, sim, para os dias maravilhosos. Sonhamos sempre com dias, né, lindos, dias melhores. Se foi bom agora, amanhã, né? As pessoas perguntam, como foi? Melhor do que ontem, amanhã será melhor do que hoje. E é legal pensar assim, é importante. Mas precisamos estar pronto também para esses dias. Precisamos estar pronto para esses dias difíceis. E Jesus, ele deixou isso claro para nós. Quando ele nos oferece a cruz. Quando ele diz assim, ó, se você quiser vir após mim, entenda-se, você vai precisar negar a si mesmo, você vai precisar tomar a sua cruz e me seguir. A cruz naquela época era um sinal de maldição.
A cruz daquela época era um sinal de morte. É como se nos dias de hoje o Senhor dissesse assim, ó, tome a sua cadeira elétrica e me siga. Esteja disposto a morrer, esteja disposto a passar por dias difíceis na sua vida. Lucas capítulo de número 14 diz que Jesus está caminhando, uma multidão vem seguindo a Jesus, e Jesus vira para essa multidão e diz assim, olha, se vocês quiserem me seguir e não aborrecer o pai, a mãe, o irmão, e a sua família, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Já causou um impacto ali para aquela multidão que estava seguindo a Jesus, porque a palavra foi muito forte. Na realidade, no original, Jesus estava dizendo assim, olha, tem que me amar. A palavra aborrecer aqui é amar mais que. Se você não me amar mais que o seu pai, a sua mãe, o seu irmão e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus foi tão enfático nesse texto que ele disse o seguinte, olha, se vocês querem me seguir, façam contas primeiro. Porque ninguém que começa a construir um edifício que não faça cálculos. Jesus não está atrás de seguidores não, irmão. Jesus está atrás de gente comprometida. Jesus está atrás de gente comprometida. Aleluia. Jesus quer que as pessoas comprometidas estejam atrás dele. Não quer só envolvido, não. Jesus quer só seguidores, não. Jesus quer comprometido. Por isso que ele está dando uma mensagem forte. Faça contas primeiro, porque senão você começa a construir e vai parar no meio. Ninguém que sai para uma guerra não vê com o inimigo oposto, com quanto ele vem. Antes ele levanta a bandeira da paz. Então Jesus está dizendo isso, faça contas, para ver se vale a pena, porque o caminho é estreito, o caminho é difícil, o caminho é doloroso, mas vale a pena. Vale a pena. Porque se não estivermos preparados para esses dias difíceis, nós vamos correr o risco de correr, ou como diz o ditado, nadar e morrer na praia. E nós não queremos parar no meio do caminho, pelo menos eu não quero parar no meio do caminho. Eu quero chegar até o fim. Você quer chegar até o fim? Aleluia. A Bíblia aponta algumas pessoas que estavam preparadas para os dias difíceis. Pelo menos a gente vê isso nesse texto, né? Porque Jó, lá no capítulo de número 2, a gente vê tudo que Jó passou, todas as perdas que Jó passou, perda de vidas, de família, perda no seu psicológico. Jó teve perdas em todas, no seu corpo, né? Sofreu perdas de todas as formas. E quando o adversário, Satanás, imaginava que ele ia murmurar, ele ia questionar, ele não está preparado para passar por tudo isso. Pelo contrário, ele vive na bênção. Ele vive na fortuna, ele tem tudo. Se ele passar um pouquinho só pelo vale, tu vai ver se ele não vai reclamar, vai murmurar, vai questionar, vai te decepcionar. Então Jesus falou, vai lá e toca, mexe. Aleluia. Jó estava preparado para os dias difíceis. Quem olhava para Jó até que dizia, talvez que não, mas ele estava preparado, porque quando ele passou pela prova, ele disse, o Senhor deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quem sabe você entrou aqui nesta noite e está passando por momentos difíceis. Quem sabe você entrou aqui nesta noite e a situação está complicada na sua vida. Mas Deus está olhando para você dizendo assim, olha, suporta o processo. Suporta o processo, porque lá na frente vem vitória. Aleluia. Jó passou uma situação tão difícil que ele pediu para arriscar o dia que ele nasceu. Mas lá no capítulo de número 25 e o versículo 19, o capítulo 19 também fala, ele diz assim, olha, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Jó, ele confiava no Senhor que Deus podia mudar a sua história. Ele falou, pode me levar, Senhor, pode me levar, mas eu sei que o Senhor vive. Oh, glória a Deus, ele suportou o processo das perdas. Ele suportou os processos das situações adversas. Aleluia. E às vezes nós não estamos preparados para isso. Nós não estamos preparados para esses processos que acontecem na nossa vida. Você está preparado para passar por essas perdas? Para sofrer esses momentos difíceis? Quando Paulo é convocado pelo Senhor para entrar no ministério e fazer a obra de Deus, Deus levanta, né, o profeta e vai até a casa de Judas. E Deus fala com Saulo ali o seguinte, olha,
e ele verá o quanto ele vai padecer pelo meu nome. Cristianismo não é uma vida fácil, não, irmãos. Nós até vivemos uma vida tranquila e fácil aqui. Mas se acontecer o que está acontecendo conosco lá no Oriente Médio, se estabelecer aqui o que se estabeleceu lá no Iraque, né, no Afeganistão, na Síria, será que marcaríamos posição como servo de Deus? Estaríamos prontos para passar por esses dias difíceis? Então, Paulo, ele passou tudo o que ele passou. E ele chega no final da vida dele dizendo assim: combati um bom combate, acabei a minha carreira e guardei a minha fé. Se teve uma pessoa que sofreu muito nessa vida, foi Paulo. Dizem até que sofreu mais do que Jó, embora eu não acho. Mas ele sofreu por demais. Tomou 5 quarentenas de açoite menos 1. Foi dado como morto. A Bíblia diz que ele tomou tanta pedra que o povo que apedrejou ele falou assim: está morto. Aí a Bíblia diz que Lucas estava com ele, Lucas era médico, tirou ele dali, arrastando Paulo, tratou de Paulo, e a Bíblia diz que logo em seguida ele já estava fazendo discípulos. Talvez muitos de nós falaremos assim: ah, não dá mais para mim não, chega. Ih, que entrar nessa luta o quê? Deixa eu ficar quietinho aqui dando glória a Deus, né? Mas não é você que tem o chamado. É o chamado que te tem. É o chamado que te leva, é o chamado que te move. Oh, glória a Deus. Você pode estar até fugindo, mas Deus, ele te encontra. Oh, aleluia. E faz de você, aleluia, um grande instrumento nas suas mãos. Precisamos estar preparados. Mas esses dias difíceis, essas lutas, irmãos, de tudo ela não é ruim. Não é ruim. Porque elas são escolas para as nossas vidas, né? Elas servem como escolas para as nossas vidas. Elas nos preparam, né, para algo maior lá na frente. Ela nos aprimora, ela abre os nossos olhos. As lutas às vezes vêm com um objetivo pedagógico para cada um de nós. Lembra de Jó? Lá no capítulo 42, quando ele chega no final da sua luta e quando Deus vai mudar o cativeiro dele, ele diz assim: ó, antes eu só ouvia falar, agora os meus olhos te veem. Depois que ele passou pela prova, depois que ele passou pela luta, depois que ele passou pelas decepções, as traições dos seus próprios amigos, como foi pregado hoje aqui de manhã, ele está dizendo assim: olha, eu achava que conhecia Deus. Eu achava que conhecia Deus, mas eu só ouvia falar. Agora eu estou vendo Deus. Agora eu sei quem é Deus. Porque as lutas de tudo, ela nos faz nos aproximar mais do Senhor. Não passe por uma luta sem aprender por que você está passando por ela. Não passe pela prova sem você entender o que Deus está falando contigo. Não diga para Deus: por que isso, Senhor? Diga para Deus: para que isso? O que o Senhor quer me ensinar com esta batalha? Principalmente aquela que nós não entendemos porque estamos entrando nela. Tem batalha que a gente entra assim e fala: meu Deus, desabou tudo. Foi o que aconteceu com Jó, né? Desabou tudo, de um dia para o outro. O homem está bilionário, está cheio de filhos. Daqui a pouco perde 10 filhos de uma noite para outra. Perde todo o seu dinheiro de uma noite para outra. Perde toda a sua fortuna de uma noite para outra. Desabou tudo. Tem hora que o problema ele não vem só, não. Ele vem em turma. Ele vem em bando para a nossa vida, né? Pô, precisava ser logo o cacho todo, Senhor. Me dava de uns cada vez. Às vezes o problema chega assim para a gente, né? E precisamos estar preparados, porque se nós não tivermos estrutura, irmãos, para passar por isso, nós vamos sucumbir na luta. Nós vamos dar as costas para Deus. Mas hoje que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos encoraja, se o Senhor nos dê força para lidar com os amigos, até aqueles que nós amamos, mas às vezes não corresponde o nosso amor. Não corresponde a nossa amizade, não corresponde a esse ainda que nós precisamos continuar amando ainda mais ainda. Para poder trazê-lo mais para perto, porque não entendeu a real necessidade. O que seria de Davi se não fosse Golias? O que seria de José se não fosse os seus irmãos? Seus próprios irmãos o traíram.
Os seus próprios irmãos o venderam, os seus próprios irmãos quiseram matar. Vende para uma caravana, né, de escravos, ele é vendido escravo, né, lá para o Egito. Mas não sabia eles que Deus estava naquilo tudo ali. E às vezes Deus está nas decepções que nós temos com as pessoas. José era um homem tão preparado para esse momento, que no final lá, quando seu pai já morre, e os seus irmãos estão preocupados, agora José vai se levantar contra a gente. Agora José vai dar o troco na gente pelo que a gente fez. Ele, não. Eu entendi que era o Senhor que estava nisso tudo. Era Deus que estava usando vocês. Aleluia. De vez de carregar mágoa, de vez de carregar tristeza dos irmãos, por ter vendido ele como escravo, fez ele pagar um preço alto. Mas ele sabia que Deus estava no controle da vida dele e até naquelas ações dos seus próprios irmãos. Não é fácil, irmãos, lidar com isso. Não é fácil lidar com isso, mas precisamos estar preparados. Na adversidade nós crescemos, na adversidade nós nos amadurecemos. Pena que não são todas as pessoas que amadurecem na adversidade. Pena que não são todas as pessoas que crescem na adversidade. Deus permite a gente passar pela adversidade para a gente crescer. A gente não cresce. Passa uma luta, passa no vento, vira o ano, passa no mesmo vento, porque não aprendeu ainda, Deus fala, tem que passar de novo. Passa de novo. Aí vira outro ano, passa de novo. Rapaz, todo ano, meu irmão, nessa luta. Todo ano é porque ainda não amadureceu. É porque ainda não cresceu. Não consegue sair desse estágio. Não consegue sair desse, vamos falar na nossa linguagem, né, de flamenguista, desse patamar. Né? Não consegue sair desse patamar para o outro. Aí fica ali. Né? Porque não aprende com a adversidade. Não aprende com a luta, não aprende com as situações difíceis. Mas nós admiramos quem passa por lá, nós admiramos quem passa por essas situações difíceis. Isaías, capítulo de número 43, versículo 1 e 2 diz assim: mas agora se diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não tenha medo, porque eu te remi. Eu chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando você passar pelas águas, escute isso, olha o que Deus está dizendo aqui. Quando vocês passarem pelas águas, eu estarei com vocês. Quando vocês passarem pelos rios, eles não te submergirão. Quando vocês passarem pelo fogo, não te queimará. E nem as chamas vão arder em você. Oh, aleluia. Aqui na Nova Almeida atualizada, não te atingirão. As chamas não te atingirão. Oh, glória a Deus. Aleluia. É Deus dizendo assim, ó, quando você vai chegar o momento que você vai passar. Mas quando você passar pelas águas, não se preocupe. Eu estou com vocês. Eu estou contigo, as águas não vão te submergir. Deus pode até permitir você passar pelas águas. Deus até pode permitir você passar pelo fogo. Aleluia. Ele pode até permitir isso, mas Ele vai estar contigo lá. Ele pode não te livrar do fogo, mas Ele vai te livrar no fogo. Ele pode até não te livrar da água, mas Ele vai te livrar na água. Aleluia, porque Ele vai trazer para você neste momento uma escola tremenda. Deus dá esta palavra para o povo enquanto eles estão no cativeiro. E aí diz o texto, antes deles irem para o cativeiro, eles vão para o cativeiro. E aí Sadraque, Mesaque e Abidnego vão passar exatamente pela parte literal do texto. O rei manda que eles dobrem os joelhos diante da estátua, e eles não se curvam, eles não dobram os joelhos dele diante da estátua. E aí o rei manda chamar, vem cá, Sadraque, Mesaque, Abidnego, eu vou dar mais uma chance para vocês. Quando eu mandar tocar as trombetas, né, os tambores, vocês se curvem, para que não aconteça algo ruim com vocês, porque quem não se curvar vai ser jogado lá naquela fornalha. Aí eles disseram para o rei assim, olha, nem se preocupe com isso, rei, porque nós não vamos nos curvar diante da sua estátua. Ele, o que vocês estão dizendo? É isso aí mesmo, você nem precisa ter preocupação para botar isso de novo e chamar todo mundo, porque nós só nos curvamos diante do Deus Todo-Poderoso.
Oh, glória a Deus, aleluia. O rei manda aquecer a fornalha 7 vezes mais e manda os homens jogarem eles dentro daquela fornalha. Os homens que jogam eles dentro da fornalha, eles se queimam, eles morrem, mas aqueles 3 homens que são jogados na fornalha, aleluia, quando o rei vai vê-los lá já todo queimado e tal, já em cinzas, ele está vendo 4 homens dentro da fornalha passeando. Oh, glória a Deus, levante a sua mão para adorar o nome do Senhor, aleluia, porque o 4º homem, na realidade, era o primeiro. Ele está aqui nesta noite. Oh, glória a Deus, Ele está contigo nesta sua peleja, Ele está contigo nesta sua batalha, Ele está contigo nessa tua prova. Você pode até Ele não ter te tirado dela, mas Ele está contigo nela, aleluia, e você no final vai sair mais do que vencedor. Você recebe esta palavra? Aleluia. Quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo, a promessa é: eu estarei contigo. É por isso que o Senhor diz em Eclesiastes, capítulo de número 12: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus. É um alerta de Deus aqui. Esse lembrar aqui é atente para as palavras do Senhor. Esse lembrar aqui, lembra do teu Criador, é fique atento a todas as orientações que Deus está te dando. Esse lembrar aqui, ó, incute isso dentro de você. Viva esta palavra. Infelizmente, existem muitas pessoas, irmãos, que às vezes estão na igreja, que às vezes ouvem as palavras, escutam as palavras, mas não guardam as palavras no coração. Esse que talvez seja o nosso grande erro. Quantas palavras Deus já nos orientou, quantas palavras Deus já falou com a gente, e às vezes nós erramos em cima daquilo que nós já sabíamos. Eu costumo dizer que saber não significa estar alerta. Saber não significa estar alerta. Por exemplo, existem muitas pessoas que sabem que adultério é pecado, mas por que caem? Existem muitas pessoas que sabem que fornicar é pecado, é o sexo antes do casamento para pessoas jovens. Sabem que é pecado, mas por que fazem? Sabem até, mas não estão alertas para isso. Não estão preparados para isso, para resistir esses momentos difíceis, estas horas difíceis, mais fortes, né? Mais forte do que o teu espírito está dizendo, não é o momento, não entre nisso. Mas nós não conseguimos nos conter. Por quê? Porque às vezes nós não estamos preparados para esses dias difíceis, para esses dias, né, de dificuldades que nós passamos na nossa vida. Então precisamos estar alerta. E estar alerta é estar pronto. Estar alerta é estar preparado. Talvez a nossa vitória, ela não está na nossa capacidade de ataque. A nossa maior vitória está na capacidade da nossa resistência ao ataque. Você vê essas lutas, né, de MMA, de boxe. Às vezes a pessoa apanha. Mas o camarada está ali, né? Ele tem uma capacidade de resistência tão grande. Às vezes eu passo por algumas, eu vejo um rapaz já dando, qual o nome que dá aquele que forca a pessoa? Mata-leão, e está ali, o cara vai se entregar, não tem jeito, ele vai morrer ali. E ele segura, e consegue sair, e depois ganha a luta. Porque ele desenvolve essa capacidade de resistência tão grande que outros não conseguem. E às vezes sendo mais fortes. Então Deus está dizendo aqui, ó, tenha resistência para lidar com os dias difíceis. Tenha resistência para lidar com as decepções da vida. Não vamos perder a amizade pelo erro do outro, pela fragilidade do outro, né? Pela incapacidade do outro. Não, mantenha na sua posição a qual Deus tem te chamado. Aleluia. Nós não somos daqueles que se separam. Nós somos daqueles que ajuntam, não daqueles que espalham.
Nós somos daqueles que ajudam. E todo esforço que nós pudermos fazer para ganhar um amigo, para ganhar uma amizade, por mais difícil que ela seja, vai valer a pena, vai valer a pena. Jó poderia, excomungar aqueles homens lá, mas ele permaneceu na sua posição. E no final, ele viu seus amigos reconhecendo que a situação dele, aleluia, não era nada daquilo que eles estavam falando, e sim uma permissão de prova de Deus. Mantenha-se firme na sua posição. Seja fiel ao Senhor. Lute pela sua amizade. Lute pelos seus amigos. Pelos vínculos que você tem com pessoas. Porque são importantíssimos. Pode estar te decepcionando agora. Mas lá na frente pode ser grandes guerreiros do seu lado. Eu poderia citar exemplos de pessoas aqui ao longo da minha vida, que talvez me causaram muitas frustrações, muitas decepções, mas eu entendi essa verdade de Jesus. Eu entendi o que é ser amigo com Jesus. E não permiti que essas decepções abalassem a minha vida em relação à pessoa. E hoje somos grandes amigos e me ajuda muito no ministério. É isso que nós precisamos entender, que esta palavra fique dentro do seu coração, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Corra. Quem sabe tem amigos que você se separou e te decepcionou. Eu já contei isso aqui, mas eu vou repetir. Quando eu era da congregação, quando eu dirigi uma congregação ali na Cardim, na Napoleão Laureano, veio um irmão para a nossa igreja, e esse irmão, ele era diácono. Ele conversou comigo: pastor, eu quero ficar aqui, quero congregar aqui com o senhor, dirigir uma congregação. Era só dirigente de congregação. Eu falo só porque hoje eu sou pastor do ministério. E ele falou comigo assim: olha, eu quero congregar aqui, gostei da igreja, quero fazer parte desta igreja. E eu tenho só um problema: tem uma pessoa aqui na comunidade que eu não falo com ele. Ele vem para uma rua, eu vou para outra. É uma pessoa que era um meu amigo. Pensa num amigo, pastor, que eu tinha. Ele falando comigo, né? Uma amizade muito boa. Mas ele me decepcionou tanto que a gente brigou. A gente saiu na mão. Aquela linguagem de garoto, né? Saiu na mão, brigamos. Que na comunidade há algum tempo. E desde lá para cá, a gente não se fala. Eu aceitei Jesus. Aí eu virei para ele e falei: mas não pode ficar assim. Você é um obreiro. E mesmo se não fosse obreiro, você é um servo de Deus agora. Você precisa resolver isso. Você precisa ir até essa pessoa, conversar com ele. Pastor, mas eu não sei se eu consigo, porque se ele vem para uma rua, eu vou para outra. Se ele me vê, ele que atravessa. Falei: você vai na direção dele e peça perdão. Diga que você agora é um servo de Deus. Você não pode ter inimizades. Que você quer reatar essa amizade com ele. Se ele não quiser reatar, já não é mais a sua responsabilidade. Ele: tá bom, pastor, eu vou tentar. Eu dei uma missão dura para ele, né? E ele disse que aconteceu, o menino vindo na direção dele. Ele foi na direção do rapaz, o rapaz saiu, ele saiu para a mesma direção. Falou: fulano. Ele falou: rapaz, eu te parei aqui porque eu quero lhe pedir perdão. Sou um servo de Deus. E você foi um grande amigo já para mim. Aí o menino começou a chorar. Começou a chorar. Aí ele disse que ele começou a chorar também. E ele começou a pedir, um pedindo perdão ao outro. Eles se abraçaram. Na rua, 2 homens se abraçando na rua, né, irmão? Só o evangelho e outras coisas fazem isso. Mas o evangelho também faz, né? Abraçando ali. E estão lá, chorando.
Aquele menino passou um tempo, entregou sua vida para Jesus e hoje é um grande servo de Deus. Então, não permita que isso aconteça com você. Segure a mão desse amigo que está do seu lado aí, essa amiga. Esposa precisa ser amiga também, né? Marido é amigo, filhos são amigos. Não pode ser, lá fora ter mais amizade do que a gente dentro de casa. Quebrar isso. É tudo que Satanás quer, é fazer você entender que na sua casa não tem amigos. Tem sim, os verdadeiros amigos estão na nossa. Nós temos muitos amigos fora. Mas os nossos pais, por mais que eles sejam enfáticos e duros com a gente, são os nossos verdadeiros amigos. Vamos orar para que esta palavra ela fique em nós. E saiamos daqui resgatando amigos perdidos.